Olá, boa noite. A Polícia Civil prendeu desde a última terça-feira 54 pessoas que estavam com mandados de prisão preventiva em aberto na capital. A força-tarefa, que mobilizou todas as delegacias da cidade, foi batizada de Operação Malhete. A operação foi deflagrada após 30 dias de investigações e contou com a participação de todos os distritos integrados de polícia da cidade. As prisões começaram a ser efetuadas na terça-feira e na manhã de hoje o número de presos chegou a 54. A maioria dos mandados foi cumprida nas zonas norte e leste da cidade. Das 54 pessoas presas, 14 eram procuradas por homicídio, 13 por tráfico de drogas, 12 por roubo, 7 por tentativa de homicídio e outras 8 pessoas por delitos de menor potencial. Para o delegado-geral da Polícia Civil, esse é um primeiro passo para diminuir a sensação de insegurança em Manaus. Com isso, a gente espera reduzir um pouco os crimes que vem acontecendo na cidade e até mesmo inibir a prática desses crimes. Apesar do grande número de prisões, a Polícia Civil ainda tem diversos mandados a serem cumpridos e a Operação Malhete continua. Existem vários mandados esperando seus devidos cumprimentos e a gente na Polícia Civil vai trabalhar nessas operações dessa forma. A gente trabalha na forma silenciosa, na forma não informando a imprensa, tudinho. Depois que a gente faz a operação, a gente vai comunicar a toda a população quais os crimes, quais os mandados que foram cumpridos. A operação contou com um novo serviço de inteligência que foi implantado nas delegacias e que vai ajudar a polícia no cruzamento de informações sobre as ocorrências. Para dar conta de encaminhar todos os presos da operação para o sistema prisional, a Polícia Civil usou 2 micro-ônibus. E um estudante de 16 anos foi baleado na manhã de hoje quando seguia para o Colégio Militar da PM, onde estuda, no bairro Jorge Teixeira, zona leste de Manaus. De acordo com a polícia, ele foi rendido na rua por um homem armado que acabou disparando contra o adolescente, que foi atingido nas costas. A vítima foi encaminhada ao pronto-socorro Platão Araújo. O suspeito, de 20 anos, foi preso logo após o crime e encaminhado ao 14º Distrito Integrado de Polícia, onde foi autuado por tentativa de homicídio. De acordo com a Secretaria de Estado de Educação, o estudante está fora de perigo. 2 pessoas morreram e outras 2 ficaram feridas durante um acidente de trânsito na madrugada de hoje na zona centro-sul da capital. De acordo com a polícia, um dos condutores dirigia embriagado. O acidente envolvendo 2 carros aconteceu por volta das 3 horas da madrugada na Avenida André Araújo, no bairro Aleixo, zona centro-sul da capital. O Corpo de Bombeiros foi acionado para remover as vítimas que ficaram presas nas ferragens. De acordo com a Polícia Civil, 2 mulheres de 30 e 47 anos morreram na hora. Ainda segundo a polícia, foi constatado que o motorista de um dos veículos, de 25 anos, estaria dirigindo embriagado. Ele foi detido e levado ao 12º Distrito Integrado de Polícia, mas foi liberado após pagar fiança. Já o condutor do outro carro, de 32 anos, prestou depoimento e foi liberado. O caso foi encaminhado à delegacia especializada em acidentes de trânsito e os 2 motoristas devem responder por homicídio culposo, quando não há intenção de matar. E no início da tarde de hoje, na Avenida Silves, zona sul de Manaus, o motorista de um caminhão que tentava fazer a curva por pouco não provocou um grave acidente ao não conseguir realizar a manobra com sucesso. 2 militares da Força Aérea que estavam em uma moto quase foram parar embaixo do caminhão. Apesar do susto, ninguém ficou ferido, apenas danos materiais, mas o trânsito no trecho ficou completamente parado no sentido bairro por 20 minutos. Índios de pelo menos 15 etnias invadiram hoje pela manhã o prédio da Secretaria de Estado dos Povos Indígenas no centro de Manaus. Eles pedem a saída do atual secretário e prometem ficar acampados na frente da CEINDE por tempo indeterminado. Os índios chegaram na sede da Secretaria de Estado dos Povos Indígenas, a CEINDE, por volta das 9h30 da manhã. Os funcionários da secretaria foram obrigados a abandonar o prédio. Apesar de estarem com os corpos pintados e empunhando arcos e flechas, a manifestação foi pacífica e ninguém se feriu. Os indígenas pedem a saída do atual secretário da CEINDE, Bonifácio Baniwa.
Esse é o primeiro impeachment indígena no Brasil que nós estamos sediando aqui no estado do Amazonas. A nossa satisfação é igual a satisfação do povo brasileiro contra o governo da Dilma. Esse secretário é o secretário que foi indicado há 14 anos atrás, é o secretário que foi indicado pelo Eduardo Braga. E nós queremos um secretário indicado pelas lideranças indígenas, pelos caciques do estado do Amazonas, que nos represente e faça nossa representação valer nesse estado aqui. Após a chegada da Polícia Militar, os indígenas foram convencidos a sair do prédio. Agora eles prometem acampar aqui na frente até que as suas reivindicações sejam atendidas. Eles chegaram a adentrar o prédio, então a gente adentrou também, entrou em contato com as duas partes, né, com o representante dos indígenas e com o atual secretário e os funcionários do prédio, e o acordo foi que ambas as partes iam se retirar, né, do prédio, a gente vai fechar o prédio, foi tudo de forma pacífica, né, e vai resolver isso aí da melhor forma possível, né, vão acionar quem de direito para poder resolver essa situação da insatisfação da atual gestão. De acordo com as lideranças indígenas, até o fim de semana, outros índios devem chegar do interior do estado para fortalecer o movimento que pede a saída do atual secretário. Nós viemos para cá porque nós estamos cansados, a gente está achando assim um desrespeito, né, da parte do nosso governante. Então nós viemos para cá manifestar mesmo e nós não vamos sair daqui. Como é um órgão direcionado aos povos indígenas, isso deveria estar aberto, porque a gente não tem nenhuma casa de apoio e a gente vai ficar acampado aqui até o governador exonerar e nomear o nosso candidato. Por meio de nota, o secretário de Estado para os Povos Indígenas, Bonifácio Baniwa, informou que os indígenas que realizaram a manifestação não representam nenhuma entidade indígena oficial e que não procede a alegação de que a CEIND não dialoga com as comunidades indígenas. Ainda segundo o secretário, está previsto para os dias 1º, 2 e 3 de setembro, em Manaus, um encontro com os movimentos indígenas legítimos que vai avaliar o cenário atual das políticas indigenistas e dos direitos dos povos indígenas do Amazonas. A mãe do bebê que teria sido jogado no Rio Negro há quase uma semana pelo próprio pai foi trazida para a capital nesta quinta-feira para prestar depoimento na delegacia especializada em homicídios e sequestros. O pai da criança, apontado como principal suspeito, continua foragido. Em depoimento na tarde desta quinta-feira, Cleides Maria Batista reafirmou a versão de que o ex-marido teria jogado o próprio filho no Rio Negro. Eles entraram num barco pequeno, menor, e foram até o porto, iam para o porto de São Raimundo, que era onde estaria esse dinheiro, onde ele pegaria o dinheiro. Só que nesse percurso ele começou a brigar com ela nesse outro barco pequeno, inclusive deu um mata-leão nela, entre outras coisas, e ela também brigou com ele, e ele parecia estar muito drogado ou muito alcoolizado, e estava muito nervoso, pegou o braço da criança e acabou jogando a criança no chão e no rio, e logo em seguida também jogou a moça no rio. Mas a mãe nada tem a ver com isso. Ela está muito abalada com a situação, está consternada, totalmente emocionada, sem chão, sem saber o que fazer. O Corpo de Bombeiros continua procurando pelo corpo da criança de 4 meses de vida que foi supostamente jogada no Rio Negro na noite do último dia 14 de agosto. De acordo com a polícia, o fato ocorreu após uma discussão entre Josias de Oliveira e Cleides Maria Batista, pai e mãe da criança desaparecida. A briga do casal teria sido motivada por um suposto pagamento de pensão alimentícia para a criança. Essa semana, a Justiça decretou a prisão temporária de Josias de Oliveira. Segundo o delegado que investiga o caso, a polícia já está negociando a prisão dele. Baseado em novos depoimentos de testemunhas, a apuração sobre o sumiço da criança de apenas 4 meses pode ganhar novas linhas de investigações. Mas, de acordo com a polícia, o pai da criança, o catraeiro Josias de Oliveira, continua sendo o principal suspeito do crime. O problema é que, enquanto ele não se apresentar, fica difícil da gente ter uma visão a respeito dos fatos em si. Saber como ele era, se ele era afetuoso com a criança ou se não, se ele era usuário de droga ou se não, se ele era trabalhador ou se não, isso a gente tem como saber, mas os fatos, como realmente aconteceram, a gente vai depender da apresentação dele, porque, segundo o que consta da apuração, tudo aconteceu no meio do rio, e só no meio do rio quem sabe é ela e ele. Então o que ela está falando pode ser verdade, a gente acredita, como o que ela pode estar falando pode ser mentira, e a gente vai investigar esse tipo de situação.
No primeiro semestre do ano, o setor de motocicletas no país fechou no vermelho, com queda nas vendas e também na produção, segundo a Associação Brasileira das Fabricantes. Em contrapartida, para tentar melhorar o cenário econômico do setor, a maior fabricante do produto instalada no Polo Industrial de Manaus resolveu apostar em novos modelos lançados hoje. Esta imagem de muitos trabalhadores diante de uma produção aquecida pode parecer um contrassenso daquilo que o atual cenário econômico vem mostrando, começando pelas vendas de motos no varejo, que apresentaram queda de mais de 10% no primeiro semestre deste ano, se comparado com o mesmo período do ano passado, segundo a Associação Brasileira que representa o setor. E se as vendas caem, a produção segue o mesmo ritmo. Foram 73 mil unidades a menos produzidas no Polo Industrial de Manaus nos primeiros 6 meses deste ano, em relação ao primeiro semestre de 2014. Mesmo diante dos números negativos apresentados pela economia nos últimos dias, esta fábrica de motocicletas no Polo Industrial de Manaus resolveu lançar hoje 3 novos modelos de moto, aquelas de baixa cilindrada. E aí vem uma observação, são essas mesmas motocicletas que o banco dificulta o financiamento. O Banco do Brasil está liberando, se não me engano, 3 bilhões para automóveis e a Caixa Econômica, se não me engano, era uns 5 bilhões. Tomara que uma fatia desse aí sobre para o polo de 2 rodas. Isso acaba ajudando muito. Existe um plano B para a fabricante que vem dando certo nos últimos anos e envolve diretamente este modelo mais popular, de 110 cilindradas, muito procurada nos consórcios. Mais 60% hoje das vendas são destinadas a consórcio. E o que parece estranho, tanta movimentação e fábrica lotada de funcionários, pode ser uma aposta para um começo de uma recuperação do polo de 2 rodas. E o Polo Industrial de Manaus contabilizou um faturamento de 38 bilhões de reais no primeiro semestre do ano, segundo dados divulgados hoje pela Suframa, uma queda de 8,42% em relação ao mesmo período do ano passado. Já no faturamento em dólar, a queda foi ainda maior, 28,85%. A maior fatia deste faturamento ficou com o setor de eletroeletrônicos, 29,5%, seguido dos polos de 2 rodas, bens de informática, químico, metalúrgico e mecânico. Em relação à mão de obra efetiva, temporária e terceirizada, o Polo Industrial de Manaus, o mês de junho encerrou com 104.307 trabalhadores, 3.330 postos de trabalho a menos que no mês de maio. Se comparado com junho de 2014, a mão de obra no PIM registrou queda de pouco mais de 13%. Vamos conferir agora a previsão do tempo para esta sexta-feira, os detalhes no mapa. Em Boca do Acre, a previsão é de tempo encoberto. As temperaturas variam entre 26 e 35 graus. Em Iranduba, o sol aparece entre nuvens, mínima de 27 e a máxima pode chegar aos 33 graus. Em Manaus, a previsão para sexta-feira é de muitas nuvens, com chance de chuva fraca. As temperaturas variam entre 26 e 34 graus. Manaus cedia até amanhã o Encontro Nacional dos Senalbas, que reúne sindicatos do Sistema AS de todo o Brasil. Entre os temas discutidos estão os recentes ajustes fiscais do governo federal, incluindo as mais polêmicas, como o fator previdenciário e a terceirização. No encontro, representantes de várias partes do país. Na pauta de assuntos a serem debatidos, o fator previdenciário, o reajuste das aposentadorias e a terceirização. Do jeito que está, indo para o Senado, se o Senado aprovar e voltando para a Câmara, se for com a mesma redação, ou seja, não terceirizar a atividade fim, aí a gente já tem pelo menos uma visão macro melhor, Agora, se tiver algum tipo de mudança em relação a isso, realmente aí fica muito perigoso para o trabalhador. A redação da PEC da terceirização sofreu alteração no Senado e, por enquanto, não tem data prevista para voltar à pauta. Estes e outros assuntos polêmicos estão sendo debatidos no 28º Encontro Nacional de Sindicalistas, que acontece em Manaus até o dia 23 de agosto.
Ontem foi o Dia Mundial da Fotografia, mas aqui na capital uma programação gratuita voltada para os apaixonados pelas lentes segue até amanhã no Senac. Uma boa oportunidade de conhecer o trabalho e compartilhar experiências com grandes profissionais, como o fotógrafo Carlos Navarro, que teve o seu trabalho divulgado aqui na Band Amazonas durante a campanha Ecos Amazônicos. Há 176 anos, a fotografia faz história. Tudo começou quando Lois Daguerre inventou, em 1837, o primeiro processo fotográfico. 2 anos mais tarde, em 19 de agosto, a novidade era anunciada pela Academia Francesa de Ciências. Ainda quando surgiam as primeiras invenções, muitos também se deixaram fotografar por este outro modelo de quase 90 anos. A relíquia faz parte do acervo do Museu de Imagem e Som do Amazonas. Foi uma câmera propriamente de estúdio, onde ela ficava permanente porque pelo peso e volume ela não podia se desplaçar. Com o avanço da tecnologia, hoje é possível captar imagens até mesmo pelo celular, mas é a sensibilidade do profissional que transforma um clique em arte. O fotógrafo Carlos Navarro, com mais de 40 anos de história profissional, tem muito a compartilhar das experiências, iniciadas ainda na década de 60, como ajudante de revelação em um laboratório na Espanha. Em 1973, instalou em Manaus o primeiro laboratório fotográfico a cores da região norte. Na Amazônia, as suas inspirações se voltaram para a natureza, as mudanças da cidade, o interior do Amazonas e os espetáculos culturais de Manaus. O resultado desse trabalho você pode acompanhar durante a campanha Ecos Amazônicos, divulgada pela Band Amazonas. Então, através desse conceito, dessa mídia, nós procuramos mostrar nosso trabalho para as pessoas terem mais acesso a ela e reconhecer o que a gente faz. São momentos que tem que ser apreciado e guardado. Tem gastronomia, tem o paisagismo, tem o ecossistema, então tem uma série de coisas próprias da região que a gente documenta e transfere para as pessoas. Quem passou por esta livraria no Shopping Manauara na noite de ontem também pôde compartilhar um pouco da experiência do profissional que buscou nas belezas do Amazonas a inspiração para os seus trabalhos. E na semana dedicada à fotografia, uma programação especial também é oferecida nesta unidade do SESC da capital para quem busca olhar o mundo por meio das lentes. São palestras, oficinas e exposições. William veio participar para adquirir mais conhecimento. Terminando o curso de fotografia e o curso para mim de Photoshop, ilustração é para conhecimento mais na área, para poder enriquecer, ter mais experiência. A Semana da Fotografia tem como objetivo homenagear o Dia Internacional da Fotografia. E com isso trouxemos diversos profissionais renomados da região amazônica. Aproximar as pessoas que ainda não conhecem muito sobre a história da fotografia e ver como ela foi evoluindo. No último dia da programação, o fotógrafo Carlos Navarro é quem vai ministrar a oficina Revelação em Preto e Branco. Além disso, o conhecimento é compartilhado por meio de olhares, conceito, inspiração e muita criatividade. A fotografia tem evoluído muito e cada vez ela me apresenta novos sistemas, novos progressos, novas linguagens. Então a fotografia ela é uma profissão, é um meio de artes visuais que ele está em evolução constantemente e gera aspecto de você se sentir bem, você pode criar, você tem essa facilidade, você tem uma responsabilidade como fotógrafo, tem uma responsabilidade de você documentar, você faz parte de uma história. A Arquidiocese de Manaus lançou na noite de ontem a nova encíclica do Papa Francisco. Na carta dirigida à humanidade, o pontífice faz um alerta sobre o aquecimento global e pede uma conversão ecológica aos católicos. No documento, o Papa Francisco pede urgência para o meio ambiente. A carta dirigida à humanidade chama a atenção para os problemas ambientais e faz um apelo ao mundo.
O documento batizado de Laudato Si, Louvado Sejas, em italiano medieval, cita a Amazônia e a bacia fluvial do Congo, na África, como pulmões do mundo. O grande desafio, no caso da Amazônia, é o que está acontecendo com a floresta. É o desmatamento em grande escala. E, por outro lado, os diferentes tipos de iniciativa econômica, mineração, hidrelétricas, agronegócio, que interferem naquilo que mantém o equilíbrio ecológico. O que nos preocupa mais é de que a Amazônia já está em desequilíbrio. Na carta, o Papa diz temer uma guerra pela água ainda neste século. A encíclica do Pontífice foi publicada no mês passado e antecede a próxima rodada de negociações das Nações Unidas sobre o tema das mudanças climáticas, a COP21, em dezembro. Na capital, o lançamento da nova encíclica do Papa Francisco foi realizado na noite desta quarta-feira em um evento da Arquidiocese de Manaus. A cerimônia contou com a presença do cardeal Dom Cláudio Umes, presidente da Comissão Episcopal para a Amazônia da Conferência Nacional dos Bispos. Muito sério e muito profundo. O Papa diz é possível sim de mudar. Claro que há muitos interesses que são contrários, porque no fundo se aproveita dessa exploração e dessa devastação do planeta. O mundo é um dom de Deus, nós recebemos esse mundo das mãos de Deus, ele foi criado, nós temos que cuidar dele. Agora vamos falar de esporte. Começa daqui a pouquinho o segundo torneio Interclubes de Tênis, que vai reunir os melhores clubes na capital. E quem traz os detalhes é o repórter Orestes Litaif. Rosimar, as partidas de fato só acontecem a partir de amanhã, mas hoje os 120 atletas participam da abertura do torneio Interclubes Manaus de Tênis. A abertura acontece daqui a pouco na quadra de tênis do Tropical Hotel, onde também acontecem jogos até o dia 29 de agosto. A competição entre os clubes é uma forma de socializar as equipes, mantendo o espírito competidor entre os tenistas. Os melhores atletas do tênis amazonense participam desse torneio, que segue padrões internacionais. A promessa é que agora as disputas sejam mais acirradas, já que o nível técnico dos atletas está cada vez mais elevado. Então é isso, o torneio Interclubes Manaus de Tênis acontece entre os dias 21 e 29 deste mês nas quadras de tênis do Tropical Hotel. A entrada é gratuita. Orestes Litaif para o Band Cidade. E um tenista amazonense alcançou um feito inédito para o estado nesta semana. Ele pontuou no ranking da Associação dos Tenistas Profissionais, ATP. Agora, o atleta de apenas 19 anos já pensa em figurar entre os melhores do Brasil na modalidade. A paixão pelo esporte começou ainda na infância. Hoje, aos 19 anos, Pedro de Paula se destaca como o primeiro tenista do Amazonas a pontuar no ranking da ATP, a Associação dos Tenistas Profissionais. É um orgulho grande, mas realmente não é fácil, requer muita dedicação, muito treino, abrir mão de muita coisa e eu fiz isso e por isso consegui chegar. A façanha aconteceu no último fim de semana, durante uma competição realizada em Belém. Depois de passar da fase de qualificação, Pedrinho, como também é chamado, sentiu o gosto de vencer a primeira partida entre os profissionais. Essa é uma situação muito difícil para o tenista, né? Quando ele tá ali, que ele sabe que apareceu a oportunidade para ele e ele tem que, na hora ali, manter a calma durante o jogo para não deixar a ansiedade tomar conta e acabar perdendo, né? Mas para chegar até o tão sonhado mundo da fama do tênis, Pedro vai precisar trabalhar duro. Hoje são 8 horas diárias de treinos e uma rotina longe da família. Já faz 2 anos que eu não moro na minha casa, né? Treino fora daqui, passo o ano inteiro viajando, ficar longe da família, dos amigos, isso tudo é abrir mão, né? De muita coisa. Pedro de Paula viajou esta tarde para São José do Rio Preto, em São Paulo, onde vai disputar mais uma competição e, quem sabe, continuar pontuando no ranking que reúne os melhores tenistas do mundo.
Boa sorte, Pedrinho, sucesso. O Band Cidade fica por aqui. Para rever esta edição, acesse band.com.br/Amazonas. E a Band Amazonas também está nas redes sociais, onde você pode acompanhar a nossa programação pelo Facebook e pelo Twitter. Logo depois da propaganda política obrigatória, você acompanha os principais assuntos do dia no Brasil e no mundo, no Jornal da Band. Boa noite para você, obrigada pela companhia. A gente volta a se encontrar amanhã. Até lá.